Vamos iniciar. Como eu estava dizendo, 2020 foi um ano complicado, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus está nos protegendo e nos guardando, e 2021 será um ano melhor. Dia 31, pastor Cláudio Augusto trouxe uma mensagem chamada Esperança. Então nós encerramos o ano falando de esperança. Então hoje nós vamos iniciar o ano também falando de esperança, porque é a esperança que todos nós temos, que 2021 será um ano bem melhor para todos nós. Então vamos lá, para nós iniciarmos, vamos falar da origem da esperança. De onde vem a esperança? A esperança tem a sua origem a partir da meditação na palavra de Deus. Somente conhecendo as promessas do Senhor para nossas vidas, podemos obter a verdadeira esperança. Existe a verdadeira e a falsa esperança. A diferença é que a falsa fundamenta-se nas promessas do homem ou do diabo, ao passo que a verdadeira está fundamentada nas promessas de Deus registradas na Bíblia Sagrada. Olha só que interessante. A esperança tem sua origem a partir da meditação na palavra de Deus. Então, como é que nós colocamos esperança no nosso coração? Como é que a esperança surge na nossa alma? A partir do momento em que nós meditamos na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos nessa palavra, nós começamos a absorver todas as promessas de Deus para a nossa vida. Muito obrigado. E somente conhecendo as promessas do Senhor para as nossas vidas, podemos obter a verdadeira esperança. E por que a verdadeira esperança? Porque nesse mundo no qual nós vivemos, tem a esperança do homem, a esperança do diabo. E às vezes nós colocamos a nossa esperança na esperança do homem. Sabe quanta coisa que nós ouvimos aí dos homens, né? Ano de eleição principalmente, muitos homens fazendo aí promessas vazias, promessas de mudança, promessa de transformar, e nós vemos que nada acontece, nada muda, e nós acabamos nos frustrando. Além das promessas dos homens, nós também temos as promessas do diabo. O diabo faz promessa? Faz. E são promessas enganadoras. São promessas de alegria. Não é coisa ruim, não. O diabo não oferece promessa ruim. Ele oferece alegria. Ele oferece ânimo. Só que a alegria e o ânimo do diabo têm um preço. Quantas pessoas têm entrado aí pelo vício das drogas? Porque a droga dá alegria, dá disposição, dá bom ânimo, dá coragem. No final do ano, quantas pessoas embriagadas nós vimos por aí? Quantos acidentes aconteceram por aí? Porque pessoas absorvem as promessas do diabo, que são bonitas de se ver, e acabam arrasando com as suas vidas. Então há a esperança do homem e a esperança do diabo. Só que nós precisamos, ao meditar na palavra de Deus, tomar conhecimento da esperança verdadeira, que está fundamentada nas promessas de Deus registradas na Bíblia. Então, se nós não meditamos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não temos intimidade com a palavra de Deus, nós não teremos esperança na nossa vida. Irmãos, é importantíssimo nós estarmos lendo a palavra de Deus,
Tudo que está na Bíblia é Deus falando conosco. Toda promessa que tem na Bíblia é para a sua igreja. Mas como é que nós vamos saber? Lendo. E por que tem tanta gente atribulada, tanta gente com problema, se a Bíblia diz a resposta para muitos desses problemas? É porque não conhece a promessa de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, quando nós conhecemos o que Deus promete, quando nós conhecemos o que irá acontecer, nós falamos aqui do princípio das dores, todos nós sabemos o que irá acontecer, porque nós estudamos guerras, rumores de guerras, pestilências incuráveis, fome, tudo isso vai acontecer. Mas por que tem tanta gente aí aterrorizada e atemorizada com o que está acontecendo no mundo? Porque não sabe que isso vai acontecer e que isso é um plano de Deus, que vai acontecer para todos aqui nessa terra. Olha só o que diz aqui, em Zacarias, capítulo 9, no versículo 11. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Essa versão que eu vou ler aqui é a Nova Tradução Linguagem de hoje. Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: o Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que têm esperança, pois vou dar-lhes 2 vezes mais bênçãos do que castigos que vocês receberam. Vou os ajudar com o arco de guerra, o povo de Israel será as flechas, e os homens de Jerusalém serão a minha espada. Nova Tradução Linguagem de hoje. Olha só, Deus está prometendo: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem à sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança. Sabe, irmãos, quando nós acreditamos nas promessas de Deus e temos essa esperança em nosso coração, nós acreditamos nisso tudo aqui. Ele diz que o povo, se Judá será o seu arco de guerra, o povo será as flechas, e os homens de Jerusalém serão a espada. E quem é esse povo aqui, senão a igreja de Cristo aqui na terra? Sabe, Deus, ele tem um propósito muito grande para nós. Deus, a cada dia, ele está nos fortalecendo, sabe? Cada dificuldade que nós passamos, cada momento difícil que nós passamos, serve para nos fortalecer. Você imagina aí um crente lá do começo do século, que o negócio era mais tranquilo, que era mais calmo, e colocasse ele no contexto de hoje, ele ia sentir muita diferença. Não tinha perseguição aos cristãos, não tinha islamismo dominando o mundo, não tinha comunismo dominando o mundo, eram localizados. Mas nós que vivemos no dia de hoje, nós sabemos disso, nós sabemos que o cristianismo tem sido acuado em todo o mundo. Começou lá no mundo árabe, depois na Ásia, e agora está começando a acontecer na Europa, e já tem focos aqui nas Américas. Então, quando nós cremos que o nosso Deus é conosco, que Ele fez uma aliança selada com sangue, e que nós que temos esperança, seremos as suas ferramentas, nós damos glória a Deus por isso.
Porque cada luta, cada dificuldade, cada problema que nós superamos, e nós superamos porque Deus é conosco, nós ficamos mais fortes. Então o ano de 2021, ele não vai encontrar o Robson que iniciou 2020, não. Ele vai encontrar um Robson muito mais forte. Ele vai encontrar você muito mais forte do que quando você iniciou 2020. O ano de 2021 está encontrando um você aprimorado. Uma pessoa que atravessou o ano de 2020. Uma pessoa que aprendeu. Uma pessoa que lutou, uma pessoa que orou, uma pessoa que buscou o nosso Deus. Você não é o mesmo do início de 2020. Você é muito melhor, porque o nosso Deus é contigo, e você buscou esse Deus durante todo esse ano. Mas qual é a finalidade da esperança? A esperança visa incentivar o cristão a confiar nas promessas feitas pelo Senhor. Pois com a verdadeira esperança, cremos que aquilo que esperamos irá verdadeiramente acontecer. A esperança do cristão manifesta a certeza contida na fidelidade daquele que prometeu e que certamente irá cumprir. Olha só. A esperança visa incentivar o cristão a confiar nas promessas feitas pelo Senhor. Então, quando nós temos esperança, e a finalidade dela é essa, é nos incentivar a crer nas promessas de Deus. Nós falamos aqui também, naquela mensagem sobre o fim do mundo, daquela série, que a nossa esperança é um dia estar nos céus com o nosso Deus, que a nossa esperança é um dia estar lá sentado à mesa, participando das bodas do Cordeiro, que a nossa esperança é um dia estar na eternidade com o nosso Deus. Então a esperança, ela fortalece dentro de nós essa força que Deus nos dá a cada dia, para que nós creiamos que o nosso Deus irá cumprir. A esperança do crente manifesta a certeza contida na fidelidade daquele que prometeu e certamente irá cumprir. Já já nós vamos ver a diferença entre esperança e fé, porque a esperança é aquele sentimento, é aquela força que está dentro de nós para crermos que algo realmente irá acontecer, algo que provavelmente irá acontecer. E por que provavelmente irá acontecer? Porque foi prometido pelo nosso Deus, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a finalidade da esperança é reforçar e incentivar no cristão a sua fé. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então a esperança, ela vem nos fazer se apegar nas promessas de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel. E quando nós lemos a sua palavra, e toda vez que nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Toda vez que nós lemos a sua palavra, Ele tem uma mensagem para a gente. Você pode ter lido um texto num determinado tempo, Deus falou com você. Mas como você está vivendo uma situação diferente, um momento diferente, e você ler aquele mesmo texto, Deus vai falar
outra coisa com você. E quando nós conhecemos as promessas dele e sabemos que ele é fiel, nós nos apegamos a essas promessas. Sabe, o crente hoje em dia, ele está muito desapegado das promessas de Deus. Está muito desapegado do que Deus prometeu para cada um de nós. E não é só nessa vida. Sabe, tem muita gente que se apega assim, Deus prometeu que eu vou ter um carro novo, Deus prometeu que eu vou ter um apartamento, Deus prometeu trabalho, mas Deus prometeu muito mais que isso. A nossa vida aqui nessa terra é só um tiquinho, é uma coisinha de nada. Como diz a palavra de Deus, é uma vida passageira. Mas e as promessas que Deus nos prometeu lá na eternidade? Nós precisamos ter essa esperança, que esse momento vai passar, essa vida vai passar, mas quando nós chegarmos na eternidade, Deus, Ele vai nos dar coisas maravilhosas. Só que aquele negócio, né? O homem tem uma visão limitada, e é por isso que nós vamos ver aqui agora a esperança e o tempo do homem. Olha só, em relação ao tempo do homem, que é o Cronos, o tempo que nós vivemos, a esperança nem sempre se mantém ativa, pois a mudança e a variação do tempo e das circunstâncias nem sempre permitem que o cristão permaneça otimista durante todo o tempo. A esperança nem sempre se mantém ativa, pois a mudança e a variação do tempo e das circunstâncias nem sempre permitem que o cristão permaneça otimista durante todo o tempo. É aquilo que a gente estava falando. 2020, muita gente com a esperança abalada, muita gente colocando aí a fé mais uma vez no homem, na ciência, alguma ciência aí que nem fundamentada é, na vacina que vai chegar, colocando a sua esperança em subterfúgios aqui dessa terra, mas a nossa verdadeira esperança, é aquilo que Deus nos prometeu, que Ele cuida de cada um de nós. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A nossa esperança é aquela que diz que nós servimos a um Deus Pai, que se o filho lhe pedir um pão, não vai lhe dar uma pedra. A nossa esperança está num Deus criador do universo, que sabe de todas as coisas. A nossa esperança está em nosso Deus, que quando nós chegamos na nossa casa, fechamos os nossos olhos, lá dentro do nosso quarto, sem precisar gritar, mansamente, nós falamos com Ele e temos a certeza que Ele nos ouve. Essa tem que ser a nossa esperança. Não a esperança na vacina, não a esperança no remédio, mas a esperança no Deus que cuida de nós. É o Deus que nos livrou. Quantas pessoas nós vimos aí na mídia que cumpriram todo o protocolo, usaram máscara, só faltava tomar banho de álcool gel e pegaram a doença. Não podemos confiar no homem, mas sim no nosso Deus. Sabe quantas pessoas têm pego um ônibus lotado, depois desce daquele ônibus lotado, entra num trem mais lotado ainda, e tem trabalhado desde março, e não ficou doente? Cumpriu o protocolo? Não tem como. Não tem como você entrar num trem lotado e cumprir protocolo. Você não vai passar álcool ali no ferrinho do trem para pegar. Você não vai ficar passando álcool lá na alça da cadeira do ônibus para pegar.
Mas Deus está guardando, Deus está livrando. Então a nossa esperança tem que ser em Deus, porque as circunstâncias, elas podem variar, e nem sempre permitem que o cristão permaneça otimista durante todo o tempo. Isso também é normal. Isso também é normal. A gente não vai ficar otimista o tempo todo. Algum momento você vai ter um problema. E quando você tiver um problema, você vai ficar triste. E isso é normal. Todos nós podemos passar por um momento de dificuldade, um momento de tristeza. Porque nós somos homens. Nós somos falhos. Mas o nosso Deus está 24 horas, diuturnamente cuidando de nós, mesmo quando nós achamos que não. Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, eu não podia estar passando por essa dificuldade. Não, Deus, Ele cuida de nós diuturnamente. Nós podemos ficar tristes por algum momento? Sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por que a alegria vem? Porque Deus está na nossa vida, amém? Olha só, Romanos 8:25 diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então não adianta a gente ficar aí se descabelando, pensando no tempo do homem, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É o que nos leva ao próximo tópico: a esperança e o tempo de Deus. Em relação ao tempo de Deus, que é o Kairos, é a eternidade, a esperança é sempre ativa, pois não existe variação de tempo nem espaço, fazendo assim, com que o crente tenha a plena e total convicção de que Deus irá realizar todas as coisas em tempo oportuno. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Vai passar pela dificuldade? Vai. Vai passar pela luta? Vai. Vai passar pela doença? Vai. Doença não dá em pedra, não, dá em gente. Eu, do dia 25 de dezembro ali, me deu uma dor aqui na lombar, que eu não estava aguentando mais, tive que procurar um médico. Estava difícil, mas tomei o remédio, orei a Deus, estou melhor. Todos nós passamos por dificuldades. Pastor Cláudio Santana vai estar aqui amanhã, passou pela Covid, mas vai estar aqui amanhã. Passou também pela dificuldade, é assim com cada um de nós. Senhor, eu não quero passar por nada, Senhor, eu quero passar esse ano assim, incólume, eu não quero ter nem dor de cabeça. Vai acontecer? Não vai. Não vai, porque cada problema que nós enfrentamos nos faz mais fortes. Cada problema que nós passamos nos faz mais fortes. Pastor Cláudio vai voltar imune à Covid agora. Passou pelo período, vai voltar imune. Mais forte. Então, se a gente tivesse uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida que não acontecesse nada, a gente ia continuar sendo criança durante toda a vida. E tem muito crente, tem muita gente que quer continuar sendo criança durante toda a vida. Mas diz aqui que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. No tempo de Deus, a esperança é sempre ativa, pois não existe variação de tempo nem espaço, fazendo assim que o crente tenha plena e total convicção de que Deus irá realizar todas as coisas em tempo oportuno. Para Deus não mudou nada desde o dia lá em que Ele te concebeu lá no ventre materno. Para Deus não mudou nada que Ele te conhecia lá desde antes da fundação do mundo. A promessa que Ele fez está valendo na sua vida, não mudou nada. Mas nós, na nossa visão humana, às vezes damos aquela derrapada, não é?
Eclesiastes 3:1, todo mundo conhece. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, porque tudo tem um tempo determinado. A esperança e as aflições. Quando passamos pelas aflições da vida, a tendência é que a nossa esperança venha a diminuir. Contudo, não podemos nem devemos perder a esperança, já que sabemos que as aflições são passageiras. Em meio às aflições, devemos manter a esperança ativa nas promessas do Senhor, pois Ele é fiel e não falha. As aflições, elas vão vir, e no meio das aflições, pode ser que a nossa esperança diminua, mas nós não podemos nem devemos permitir que a nossa esperança, ela se acabe, que nós percamos essa esperança. Quantas pessoas nós já ouvimos falar, já até conhecemos, que estavam desenganadas em leito de morte, que o médico deu prazo para aquela pessoa viver, e aquela pessoa foi restaurada, passou uma aflição de morte. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma aflição de morte, mas eu imagino que seja terrível, seja algo assim inimaginável. O médico chegar para você e falar: olha só, você tem 2 semanas de vida, você tem 1 semana de vida, e Deus restaurar aquela pessoa, deve ser algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, porque Deus trabalhando. Então, meus irmãos, nós não podemos perder a nossa fé. No meio das aflições, no meio da luta, no meio da batalha, precisamos ter a nossa esperança renovada, sabe, trazer à memória tudo que nos traz esperança. Como eu já falei aqui na mensagem de quarta-feira, desliga lá aquele jornal funerário, para de assistir desgraça na televisão, para de assistir só falando de doença, e de enchente, e de furacão, e de não sei o que mais. Pare de ver isso, vai procurar uma coisa boa para você colocar na sua cabeça. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu fico ali, eu começo a ler, a minha mente assim, vai lá, vai na internet, bota lá, leitura da Bíblia, tem lá vários canais que tem isso, eles leem um capítulo da Bíblia, ou versículo, alguma coisa assim, por dia. Então lá você vai poder acompanhar a Bíblia e ler tudinho junto com a pessoa. Não tem motivo para você deixar de ter contato com a palavra de Deus, mas traga à mente as coisas boas. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Às vezes nós não temos paciência para a tribulação. Quando eu estava sentindo a dor ali na lombar, eu comecei a tomar o remédio, eu queria que passasse no dia seguinte, mas não é assim que funciona. O remédio precisa ter uns dias ali para ele fazer efeito, e foi fazendo efeito, mas a gente quer na hora, no meio da tribulação, a gente quer que seja resolvido amanhã. Não, eu quero que amanhã esteja bom, eu quero que amanhã eu arrume um novo emprego, eu quero que amanhã isso aconteça. Mas não é assim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e principalmente perseverem a oração. Ah, pastor, mas eu já orei tanto, e essa dificuldade não passa, essa aflição não passa, essa tribulação não... Persevere na oração,
Está escrito aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Sabe, quando nós nos alegramos na esperança, pensamos lá na coisa boa. Somos pacientes na tribulação e perseveramos na oração, é claro, é óbvio que o milagre acontece na nossa vida. Mas é preciso seguir os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Estamos quase terminando aqui. A esperança e a paciência. A Bíblia fala a respeito da nossa paciência, que precisa ser grande. Sendo assim, a esperança precisa ser reforçada quase sempre pela paciência, pois trata-se de um autocontrole exercido pelo cristão, que almeja conseguir aquilo que espera. Já diz aquele ditado, né? Quem espera sempre alcança. O problema da gente, às vezes, é que nós não queremos ter paciência. E tem até outros que dizem, paciência, isso é coisa de gente fracassada. Pessoa de sucesso não tem paciência, não. Pessoa de sucesso faz acontecer. É bíblico? Não é. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser pacientes. Temos que fazer a nossa parte? Óbvio, claro. Claro. Temos que orar? Sim. Temos que tomar o remédio? Sim. Temos que fazer aquela operação? Sim. Temos que trabalhar? Sim. Temos que frequentar a igreja? Sim, frequentar a igreja. Precisamos ler a Bíblia? Sim. Mas temos que ter paciência. Outro aqui conhecido de todo mundo, Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então precisamos ter paciência, para que nós possamos viver um 2021 cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Nós temos que ter paciência. Muito crente não tem paciência. Muito está demorando muito. Muito está demorando a acabar. Eu vou embora. O pastor está prolongando demais. Para que cantar 4 louvores? Podia ter cortado 2, a hora já está avançada. Podia diminuir esse negócio aí. Paciência, irmão. Paciência. Precisamos ter paciência. As coisas não acontecem no nosso tempo, e essa é a maior dificuldade nossa. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso é que é o fantástico, assim, o extraordinário, o maravilhoso. Porque se fosse tudo no nosso tempo, nós íamos fazer tudo errado, íamos fazer um monte de besteira, íamos fazer e arrebentar com a nossa vida. Mas como tudo é no tempo de Deus, aí as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, segundo a vontade de Deus. Mais um, a esperança e a fé. A gente vai ver a diferença aqui. Essas duas virtudes muitas vezes são confundidas entre si, mas certamente não são as mesmas. A esperança é o ato de esperar aquilo que provavelmente vai acontecer, enquanto que a fé é um ato isolado em crer em algo improvável, que algo improvável irá acontecer. Ou seja, a esperança é crer no possível, enquanto a fé é crer no impossível. Então a esperança é nós crermos nas promessas de Deus para a nossa vida. Isso é a esperança que nós temos que ter a cada dia.
Esperança em que? Crer em cada uma dessas palavras que você ouve aqui o ano inteiro. Essa é a esperança. E qual é a fé? A fé é acreditar, é orar, que um morto pode ressuscitar, que uma pessoa com câncer pode ser curada, que uma pessoa que teve o veredito de 1 semana de vida pode ser restaurada. Essa é a fé. É crer em algo impossível aos olhos humanos. Mas a nossa esperança, e aquela que Deus nos dá a cada dia, e tem muita esperança para cada um de nós. Olha, a Bíblia, ela tem esperança para tudo na nossa vida. Ela tem esperança para a nossa vida financeira, ela tem esperança para o nosso casamento, ela tem esperança para a nossa saúde, ela tem esperança para o nosso trabalho, para o nosso relacionamento. A Bíblia tem esperança para tudo, porque Deus nos dá essa esperança. Então nós precisamos crer nessa esperança. Vamos ver agora aqui um cidadão que acreditou muito e creu demais. Abraão, lá em Romanos 4,18, na nova tradução de linguagem de hoje. Romanos 4,18, na nova tradução linguagem de hoje. Diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Qual era a promessa? Que ele teria um filho. Abraão crê nisso. E qual foi a fé dele? Acreditar que o corpo dele, de um homem de 100 anos, e da sua mulher, que já era idosa, poderia gerar uma criança. Então a fé e a esperança, elas andam ali lado a lado. Abraão tinha a promessa de Deus, ele cria que Deus lhe daria um filho. E a fé foi acreditar que 2 idosos em idade avançada poderiam gerar uma criança. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. E é assim que Deus age na nossa vida também. Se nós cremos nele, se nós acreditamos na sua promessa, ele coloca o sobrenatural para agir na nossa vida. Último tópico para nós encerrarmos: a esperança e a ressurreição. A Bíblia declara que a maior esperança da igreja fiel é a ressurreição dos mortos. Sendo assim, entendemos que a nossa ressurreição é algo indiscutível e totalmente certo de acontecer. Amém? Entendemos que a nossa ressurreição é algo indiscutível e totalmente certo de acontecer. Amém? Amém. A exemplo do que aconteceu com Jesus, devemos ter a esperança de que acontecerá conosco também. Então, se a ressurreição é algo indiscutível e totalmente certo de acontecer, nós temos que crer que nós iremos ressuscitar também. Ou seremos arrebatados se estivermos aqui. Essa é a nossa esperança maior. Não existe uma esperança maior do que essa para o cristão, o crente cristão salvo e nascido de novo. Todos nós esperamos por isso, ou ser arrebatado,
ou ser ressuscitado no dia e na hora que Jesus retornar a essa terra. Fé, irmãos, esperança. Se não for para não acreditar nisso, olha, se eu não acreditasse nisso, francamente, não estaria dentro da igreja. Não estaria. Se eu não acreditasse que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo. Porque aí seria uma vida só aqui na terra. Vamos pregar só para aqui na terra. Vamos pregar só a teologia da prosperidade. Vamos pregar só bênçãos financeiras. Vamos pregar só melhoria de vida. Porque só para viver aqui nessa terra, para que mais? Mas como nós cremos que nós viveremos um dia com o nosso Deus lá no céu, nós pregamos o Evangelho de Cristo, pregamos as boas novas, é claro, pregamos as mudanças, as transformações, mas pregamos a vida eterna, que é o mais importante para cada um de nós, porque essa vida aqui, é rapidinho. Um dia desse, eu tinha 14 anos, um dia desse comecei a trabalhar, carteira assinada, 14 anos. Já se passaram 30 e poucos anos disso. A vida aqui, é rapidinho. Mas lá na eternidade nós vivemos para sempre na presença de Deus. Vida eterna significa presença de Deus eterna. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não pode ser só nessa terra. A nossa esperança não pode ser só nessa vida. A nossa esperança tem que ser no nosso Deus. Temos que acreditar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Temos que crer que Ele está lá com o Pai e que nós estaremos também. Sabe, irmãos, essa é a esperança da vida do cristão. Essa é a esperança que nós temos que iniciar 2021. A esperança de que um dia estaremos com o Pai, de que um dia estaremos lá, frente a frente com Jesus. Lembra lá dos galardões? Na hora de receber os galardões, o que Jesus vai falar para a gente? É por isso que nós pregamos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós levamos a palavra de Deus, é por isso que nós fazemos aí, com todo amor, com todo carinho, cuidamos das pessoas, porque a nossa esperança é de um dia estarmos com o nosso Deus, amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família.
Senhor, porque sabemos que tudo acontece no seu tempo, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Tudo que acontece em nossas vidas, Senhor, é de acordo com a tua permissão. Então, Pai, a cada dia nos fortaleça, que o teu Espírito Santo que vive em nós, a cada dia venha falar aos nossos corações, para que nós possamos perseverar a cada dia nas aflições, perseverar a cada dia nas orações, para que nós possamos passar pelos momentos de luta, porque sabemos que lá do outro lado, o Senhor é conosco, Senhor. Porque lá do outro lado nós encontraremos a tua bênção, a tua luz. Então, Senhor, neste momento, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará na vida de toda a sua igreja fiel. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.